Prefeitura inicia vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 80 anos. Ministro Pazuello diz que 1.500 pacientes devem ser transferidos de Manaus. Governo do Amazonas prorroga as medidas de restrição para reforçar o enfrentamento à Covid-19. Ponto facultativo do Carnaval está cancelado. A Argentina foi principal destino das exportações do Amazonas em dezembro de 2020. Série B encerra com Juventude campeão com gol no último minuto da partida. A última rodada da competição teve direito à goleada histórica da Ponte Preta sobre o Figueirense. Santos e Palmeiras decidem hoje no Maracanã a Copa Libertadores da América. O vencedor terá direito ao maior prêmio da história da competição. Governo prorroga prazo para pagamento de tributos do Simples Nacional. Caminhoneiros confirmam greve geral para a próxima segunda-feira. Em análise no Congresso, auxílio emergencial pode ser prorrogado até julho. Vagas temporárias. IBGE anuncia concurso para mais de 200 mil vagas. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h53 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade durante todo o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora. O Climatempo está prevendo 15 milímetros de precipitação pluviométrica e diz que a probabilidade é de 90%. Com a umidade relativa do ar em 92%, a temperatura no momento está na marca dos 24 graus. A máxima de hoje deve chegar aos 30 graus centígrados. Sábado, 30 de janeiro. Chegamos aos 30 dias do ano e faltam agora 335 para terminar 2021. Dia de Santa Martinha. Também é o dia da não violência, o Dia Nacional dos Quadrinhos e o Dia da Saudade. Esta é a edição de número 85.062 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está agora em 24 metros e 30 centímetros. Os aeroportos de Manaus, o Brigadeiro Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Um fato marcante da história. Nascia em 1912 o compositor brasileiro Erivelto Martins, autor de músicas como Vermelho 27, Caminhemos e Ave Maria no Morro, dentre tantas outras. 5h55 em Manaus. Bom dia, Jean Santos, nosso sonoplasta, e bom dia você, ouvinte. Vamos às notícias. O governo do Amazonas transferiu mais 16 pacientes que estão em tratamento da Covid-19 para Goiânia, em Goiás, onde vão continuar recebendo atendimento até a plena recuperação. A medida faz parte do pacote de ações de enfrentamento à pandemia, que também possibilita a melhoria do fluxo de atendimento na rede pública. Até o momento, 335 pacientes já foram transferidos para a unidade de saúde de outros estados. Mais 23 pacientes recuperados da Covid-19 que passaram por tratamento em outros estados retornaram a Manaus na madrugada desta sexta-feira. Eles estavam na cidade de Belém, no Pará, Maceió, em Alagoas, João Pessoa, na Paraíba, Uberaba, em Minas Gerais, Natal, no Rio Grande do Norte e Goiânia, em Goiás. Desde que colocou em prática o plano de contingência para o recrudescimento da Covid-19, entre o fim de outubro e início de novembro, o governo do Amazonas conseguiu ampliar em 155% o número de leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus. Os mais recentes são os 30 leitos do Hospital Newton Lins e 57 da Enfermaria de Campanha, instalado no Hospital do Eufina Aziz, que entraram em operação esta semana. O Hospital de Iranduba recebe novas mini-usinas de oxigênio. Vamos aos detalhes com J. Rai.
O Hospital Hilda Freire Dona Cabocla, localizado no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba, recebeu ontem 7 novas mini-usinas concentradoras de oxigênio. Elas vão se juntar a outras 14 unidades já existentes no hospital para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19. As mini-usinas foram entregues à direção do Hilda Freire pelo prefeito Augusto Ferraz e pelo vice-prefeito Robson Adriel. O prefeito Augusto Ferraz, que tem visitado o hospital da cidade no mínimo 2 vezes por dia, prometeu continuar se empenhando ao máximo para combater a pandemia do novo coronavírus em Iranduba. Pode ter na certeza, sociedade irandubense, o que nós pudermos fazer para salvar a vida, nós vamos estar empenhados dioturnamente para trazer saúde para o município de Iranduba. O diretor-geral do Hospital Hilda Freire, Marden Barros, e o gerente administrativo Ronivon Pinto ressaltaram a importância das mini-usinas para a unidade de saúde. Com essas 7 unidades, nós vamos para 21 concentradoras de oxigênio dentro da nossa unidade hospitalar, qual dará um conforto melhor a todos nós do Hospital Hilda Freire. E assim vamos avançando e venceremos o Covid-19. Essa concentradora aqui vai ajudar nós a diminuir o consumo de oxigênio, porque os nossos pacientes, quando chegam numa fase, temos que desmamar, junto com os nossos fisioterapeutas, para eles terem uma alta boa. Além das 21 mini concentradoras, o Hospital Hilda Freire também ganhou nesta semana uma usina que produz 30 metros cúbicos de oxigênio por hora. Para o Jornal da Manhã, J.Rai. 5h58 em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes no aplicativo Manda o nosso bom dia para o Nildo Gouveia, para o Núcleo 23 e também para o município de Anori, lá para o Josimar, da rádio Anori FM 104,9. Um abraço bem forte a todos aí em Anori, inclusive o Hélio Kumaru e toda a rapaziada em Anori. Nosso bom dia também para todos os nossos ouvintes na Cidade Nova, lá no Núcleo 23, aliás, na Manaus inteira. O governo do estado está equipando o Hospital Regional de Humaitá para reforçar o atendimento de pacientes com Covid-19. Para o município, localizado a 700 quilômetros de Manaus, foram enviados um tomógrafo e uma mini usina de oxigênio. A Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, estão viabilizando a instalação adequada para funcionamento imediato. Os equipamentos foram adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas e complementação do Tesouro Estadual. Para garantir a segurança alimentar dos povos indígenas, o governo do estado do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio, realizou na manhã desta sexta-feira a distribuição de cestas básicas para indígenas não aldeados. Essa distribuição tem o objetivo de ser uma atividade de enfrentamento aos efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Na ocasião, foram doadas 225 cestas básicas para famílias residentes no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Para a seleção das 100 mil famílias beneficiadas com o cartão Auxílio Estadual, o governo do estado utilizou a base de dados do Cadastro Único, o CAD Único, para programas sociais do governo federal, tendo como mês de referência novembro de 2020. O programa foi lançado nesta semana pelo governador Wilson Lima, com o objetivo de garantir a segurança alimentar das famílias em situação de extrema pobreza. O auxílio financeiro é no valor de R$600 e será pago em 3 parcelas de R$200. A entrega do auxílio inicia em fevereiro na capital e no interior do estado. 6h06 em Manaus. 200 cestas básicas foram entregues ontem pela manhã para catadores de materiais recicláveis e suas famílias em situação de vulnerabilidade social em Manaus. Com as atividades paradas em razão da pandemia, a Coordenadoria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM,
realizou ação integrada socioambiental em conjunto com o Sindicato das Indústrias de Bebidas e de Alimentação e a Eurociclo, certificadora da logística reversa de embalagens pós-consumo das empresas. As doações vão atender 200 famílias de catadores que vivem exclusivamente da coleta dos resíduos retirados das ruas de Manaus e veio em um momento oportuno, quando, mais uma vez, as atividades estão parcialmente suspensas. Precisamos que tenha mais celeridade os processos de post-mortem dos servidores do Sistema de Segurança Pública e da Saúde que tiveram suas vidas perdidas no combate ao Covid-19. As famílias desses servidores estão vulneráveis. Assim se manifestou o deputado estadual Cabo Maciel em live após protocolar expediente junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado. O líder do Partido Liberal solicitou que no âmbito governamental seja acelerado em caráter de urgência os processos administrativos, indicando os sucessores previdenciários dos falecidos, visando o recebimento de pensão e preservando os direitos dos militares e dos civis estaduais, assim como os servidores da saúde. 6:07 em Manaus. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, participará no próximo dia 4 de fevereiro, a partir das 10 horas, pelo horário de Manaus, de um webinar para apresentar as estratégias utilizadas na elaboração e execução do Merenda em Casa, iniciativa premiada pelos Super-Heróis para o Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O seminário online será aberto ao público por meio da internet e terá duração de 1 hora. O Merenda em Casa é um programa do governo do Amazonas e consiste na entrega de kits de merenda escolar aos mais de 440 mil estudantes da rede pública estadual de ensino durante a pandemia. Em Manaus, a iniciativa se utilizou de um serviço de delivery para a distribuição do benefício, enquanto que, no interior, os kits foram retirados da própria escola do aluno. A SUFRAMA publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial da União a portaria número 45, que estabelece novas diretrizes para o programa de gestão do âmbito da autarquia. A normativa, que regulamentou procedimentos para a realização de teletrabalho na instituição, tem como principais objetivos promover a produtividade, reduzir despesas de custeio, atrair novos talentos e estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação, da cultura, do governo digital, entre outros itens. 6:09 em Manaus. A Argentina foi o principal destino das exportações do Amazonas no mês de dezembro de 2020, sendo responsável por 22,77% do total das exportações para o período, representando o volume de 15,36 milhões de dólares. É o que aponta o último relatório da Balança Comercial do Amazonas, elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT. O documento mostra também que o item mais exportado para a Argentina foi outras máquinas e aparelhos de escritório, dispensadores de caixas eletrônicos, com cifras de 8,96 milhões de dólares, o equivalente a 13,28% do total exportado. O país foi responsável por 100% das aquisições deste produto. Considerado isoladamente, o produto mais exportado em dezembro de 2020 foi outras preparações alimentícias, representando o montante de 13,95 milhões de dólares, o equivalente a 20,69% do total exportado, sendo a Bolívia o destino principal, com a participação de 54,11% desse valor. Outro destaque da balança foram as exportações de motocicletas, com cifras da ordem de 5,48 milhões de dólares para a Austrália. No ano de 2020, a balança comercial do Amazonas registrou um total de 786,53 milhões de dólares em relação ao ano de 2019, num crescimento de 7,58%. O resultado positivo se deu mesmo com uma redução nas exportações em dezembro de 2020, com diminuição
de 17,13% na comparação com dezembro de 2019 e de 15,09% em relação a novembro de 2020. O montante de valores exportados no mês foi de 67,46 milhões de dólares. Para o secretário titular da SEDEC, Jório Veiga, os números mostram um horizonte otimista para 2021, apesar da crise sanitária que atinge o país e o planeta. 6:12 em Manaus. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPAM, no Polo do Alto Solimões, encaminhou recomendações para que as prefeituras dos municípios da região incluam os números de pessoas já vacinadas em seus boletins diários de informações da Covid-19. As recomendações foram enviadas nesta semana às prefeituras de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Tabatinga. Com a meta de imunizar 100% dos idosos com 80 anos e mais, a Prefeitura de Manaus iniciou ontem, sexta-feira, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em 5 postos fixos instalados nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, envolvendo também a modalidade drive-thru. A oferta da vacina para a faixa etária a partir de 80 anos, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, seguirá até o dia 3 de fevereiro, das 9 às 16 horas, ou seja, das 9 da manhã às 4 da tarde, nos seguintes pontos da cidade: Complexo de Exames do Detran, na Zona Norte de Manaus, estacionamento da Universidade Paulista, Unip, Zona Sul, Balneário do Sesc, na Zona Oeste, Clube do Trabalhador do SESI, na Zona Leste, e Shopping Fripidal também, Zonas Norte e Zona Leste. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta sexta-feira que a prioridade zero para equilibrar o atendimento na rede hospitalar da capital amazonense é transferir o mais breve possível 1.500 pacientes de Covid-19 para outros estados. Até a última quinta-feira, 329 pacientes já haviam sido transportados para tratamento fora de Manaus. E desembarcaram nesta sexta-feira, ontem, portanto, aqui em Manaus, os médicos que irão reforçar a assistência nos serviços da atenção primária do município. Por meio de edital do programa Mais Médicos, 108 profissionais foram selecionados para ampliar o atendimento à população no enfrentamento à Covid-19 no município, com um investimento federal de 22 milhões de reais. Em cerimônia realizada em Manaus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu os 32 primeiros profissionais que chegaram à cidade. 6:14 em Manaus. O Hospital Delfim Aziz, unidade de referência do governo do estado do Amazonas para tratamento da Covid-19, registrou 4.300 altas médicas. Os dados de recuperação de pacientes internados foram atualizados pela unidade e são referentes aos 11 meses da pandemia do novo coronavírus no estado, contabilizando todas as altas desde a primeira, ocorrida no dia 27 de março de 2020. O governador Wilson Lima anunciou a retomada das aulas em modalidade remota para as redes públicas e privadas de ensino. A autorização para funcionamento das instituições de ensino com aulas remotas será publicada no Diário Oficial do Estado, junto às novas medidas de enfrentamento à Covid-19 anunciadas nesta sexta-feira pelo Comitê de Enfrentamento. Durante a live, Wilson Lima informou que as aulas estão autorizadas somente de forma remota e que na próxima semana serão divulgados os detalhes para os estudantes da rede pública estadual. 6:15 em Manaus. Visando o melhor atendimento aos pacientes das cidades do interior do estado, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas está viabilizando um treinamento sobre procedimentos de intubação orotraqueal e manejo de respirador pulmonar aos médicos que atuam na rede pública do interior. O objetivo é que os profissionais se sintam mais seguros para promover o procedimento quando for necessário. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está divulgando o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas.
Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVSM, o PNI/FVSM, apontam que 31.604 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira. O plano operacional da campanha de vacinação contra a Covid-19 do Amazonas, desenvolvido pela Fundação de Vigilância em Saúde, com base nas orientações do Ministério da Saúde, prevê que, nesta primeira fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas. 6h17 em Manaus. O governador Wilson Lima anunciou nesta sexta-feira que as medidas restritivas para reduzir a taxa de infecção pelo novo coronavírus do Amazonas serão prorrogadas por mais 7 dias, sendo estendidas até o dia 7 do mês de fevereiro. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 e representante dos demais poderes e de órgãos fiscalizadores. O novo decreto mantém a restrição de circulação de pessoas no período de 24 horas, com exceção para serviços considerados essenciais, já definido no decreto número 43.303, de 23 de janeiro de 2021, que permanece em vigor até amanhã, domingo. A partir de demandas apresentadas ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19, que atestaram suas essencialidades, o novo decreto vai autorizar a ampliação do horário de funcionamento de feiras e mercados, que será das 4 da manhã às 3 da tarde, ou seja, das 4 às 15 horas. E também a operação de fábricas de itens para embalagem de alimentos, bebidas, limpeza, higiene pessoal e remédios, além de sacolas para supermercado. Também, após análise do comitê, será autorizada a venda em delivery das 8 às 17 horas de itens de estabelecimento de materiais elétricos, hidráulicos e pneumáticos e de peças de veículos pesados como ônibus, caminhões e ambulâncias. O governador também anunciou a suspensão do ponto facultativo previsto para o período de carnaval nos dias 15 e 16 de fevereiro próximo. A prorrogação do decreto tem como base informações técnicas e científicas da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSM, principalmente da taxa ainda elevada de transmissão da Covid-19 no Amazonas, atualmente em 1,25, a mais alta do país. A taxa de letalidade no Amazonas está em 3,6%. acima da média nacional, que é de 2,4%. A manutenção das medidas de restrição também considera as elevadas taxas de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva UTIs, que estão acima de 90%. Atualmente, mais de 550 pacientes com Covid-19 que estão recebendo assistência na rede estadual em unidades de urgência e emergência aguardam liberação de leitos clínicos e de UTI. Um estudo da Fiocruz Amazônia, desenvolvido com a colaboração da FVSM, comprova que uma nova variante do vírus identificado do Amazonas, a P1, é altamente contagiosa e foi responsável por 91% dos casos de Covid-19 analisados através de sequenciamento genético até o dia 13 de janeiro. As amostras verificadas foram analisadas pela FVSM. Dados epidemiológicos da Fundação apontam uma predominância de circulação dessa nova variante no Amazonas entre a segunda quinzena de dezembro de 2020 e o mês de janeiro de 2021. O decreto que estamos publicando começa a valer a partir do dia 1º e vai até o dia 7 de fevereiro. E aí, vamos avaliando a evolução dos casos e a quantidade de pessoas que estão procurando a rede hospitalar em busca de atendimento. Vale ressaltar que a restrição continua por 24 horas. Só saia de casa se for extremamente necessário para comprar alimentos, remédios, se for um caso de urgência, de emergência, para levar alguém ao hospital, para ir ao hospital ou por alguma outra excepcionalidade. Se não houver essa necessidade, se preserve os seus, se proteja e proteja quem está do seu lado, afirmou
o governador Wilson Lima. O novo decreto mantém a restrição de circulação por 24 horas, permitindo apenas o funcionamento de supermercados, varejistas e atacadistas de pequeno, médio e grande porte e padarias, das 6 às 19 horas, drogarias e farmácias 24 horas, mercados e feiras das 4 às 15 horas e serviços essenciais das áreas de saúde e segurança. Será permitida a circulação para aquisição de produtos essenciais à vida, limitada a uma pessoa por núcleo familiar. Os serviços de delivery só serão permitidos das 6 às 22 horas para serviços essenciais, como venda de alimentação, aqui incluídos restaurantes, além da exceção estabelecidos no novo decreto. Não serão permitidos serviços delivery ou drive-thru de comércio e serviços não essenciais. Postos de combustíveis também poderão funcionar sem a abertura das lojas de conveniência. As indústrias funcionarão em turno de 12 horas, com exceção daquelas que produzem alimentos e produzem farmacêuticos e hospitalares. Também só será permitido o transporte de cargas de produtos considerados essenciais, como alimentação, combustíveis e da área de saúde e segurança. Repetimos, as medidas de restrição valem de 1º a 7 de fevereiro. Vamos à relação do que pode funcionar nesse período. Supermercados, varejistas e atacadistas de pequeno, médio e grande porte e padarias, das 6 às 19 horas, com venda restrita a produtos de higiene, limpeza e alimentação. Drogarias e farmácias, 24 horas, com venda restrita a produtos de higiene, medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Mercados e feiras, das 4 da madrugada às 3 da tarde, das 4 às 15 horas. Delivery de serviços de alimentação, das 6 às 22 horas. Indústria, em turno de 12 horas, exceção para alimentos e produtos farmacêuticos e hospitalares. Transporte de cargas, apenas de produtos essenciais, como alimentação, combustíveis e produtos da área de saúde e segurança. Postos de combustíveis, fábricas de itens para embalagem de alimentos, bebidas, limpeza, higiene pessoal e remédios, além de sacolas para supermercados. Delivery para vendas de materiais elétricos, hidráulicos e pneumáticos, das 8 às 17 horas. Delivery para vendas de peças de veículos pesados, como ônibus, caminhão e ambulância, das 8 às 17 horas. O boletim diário da Covid-19, edição de número 301 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, informa o diagnóstico de 2.116 novos casos de Covid-19, totalizando 261.574 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 120 óbitos por Covid-19, sendo 87 ocorridos no dia 28 e 33 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 7.793 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 32.304 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,35% dos casos confirmados. Loteria. O concurso 2.340 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 19 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas deste sábado pelo horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. E a aposta mínima custa R$4,50 e pode ser realizada inclusive pela internet. Vamos às loterias sorteadas ontem. Vamos começar pela quina, concurso de número 5.479. 5 acertos, uma aposta ganhadora é de São Paulo, capital. E vai receber sozinho, já que estava acumulando alguns concursos, R$13.733.823,64. R$13.736.823,64. 4 acertos, 138 apostas ganhadoras, o prêmio para cada uma, R$7.610,28. Vamos às dezenas do concurso de número 5.479 da quina. Anote. Dezenas 28,
33, 41, 69 e 74, ou seja, uma dezena em cada faixa. Dezenas 28, 33, 41, 69 e 74. Apenas uma aposta ganhadora e é lá de São Paulo. Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 2148. Dezenas sorteadas 01, 03, 23, 24, 26, 32, 41, 43, 44, 46, 49, 58, 59, 69, 71, 80, 83, 84, 85, ou melhor, 84, 95 e 00. Vamos repetir para você conferir. As dezenas do concurso de número 2148 da Lotomania. Dezenas 01, 03, 23 e 24, 26, 32, 41, 43 e 44, 46, 49, 58 e 59, 69, 71, 80, 83 e 84, 95 e fechando o jogo 00. 20 acertos, uma aposta do Piauí. Vai levar 7.617.251 reais e 84 centavos. Uma aposta apenas, 20 acertos, lá do Piauí, 7.617.251 reais e 84 centavos. Com 19 acertos, foram 32 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$13.039 reais mais 53 centavos. 0 acertos, o azarão, aquele que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha, 2 apostas ganhadoras e cada uma delas vai levar R$104.313 reais e 23 centavos. O assunto agora, quando são 6 horas e 32 minutos, o assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 2145, que sorteou estas dezenas: 02, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 e 25. Vamos repetir para você conferir a sua anotação. As dezenas do concurso de número 2145 da Loto Fácil. Atenção: 02, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24 e 25. 15 acertos, apenas uma aposta ganhadora lá do Distrito Federal e vai receber R$1.351.143 reais e 28 centavos. Apenas uma aposta ganhadora, apenas uma aposta com 15 acertos, é do Distrito Federal e vai receber R$1.351.143 reais e 28 centavos. Com 14 acertos foram 251 apostas ganhadoras e o prêmio R$1.612 reais e 43 centavos. 13 acertos, 10.304 apostas ganhadoras, o prêmio R$25 reais. 12 acertos, 130.805 apostas ganhadoras, o prêmio R$10 reais. 11 acertos, 706.902 apostas ganhadoras, o prêmio R$5 reais. Agora 6 horas e 34 minutos em Manaus. Esportes. O Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Hulk, de 34 anos. O jogador teve como último clube Xangai SIPG da China e assinou um acordo válido por 2 temporadas.
Antes de assinar com a equipe, Hulk recebeu propostas de times da Turquia e de Portugal, além de ter sido sondado pelo Palmeiras. O acordo marca o retorno do atacante ao futebol brasileiro após mais de 15 anos no exterior. A Associação Chapecoense de Futebol honrou a sua trajetória de absoluta superação e, diante do Confiança, conseguiu uma vitória por 3-1, suficiente para conquistar o título do Brasileirão da Série B. Isso porque no outro jogo, em disputa, o América Mineiro venceu por 2-1 o Avaí e perdeu no saldo de gols. O gol do título saiu no último minuto da partida em cobrança de penalidade máxima. O América Mineiro derrotou o Avaí por 2-1. Gols de Rodolfo e Ademir para o Coelho, com Getúlio descontando, mas não levou o título da Série B pelo critério de saldo de gols da Chape, melhor que os mineiros. Ambos ficaram empatados em tudo, até nos pontos, 73 para cada equipe. Mas a perda do título nos minutos finais da última rodada não será fácil de digerir pelo elenco, comissão técnica, dirigentes e torcedores do América Mineiro. A tarefa pode ser ainda mais complicada por conta das polêmicas envolvendo a arbitragem durante todo o campeonato, inclusive nos jogos derradeiros. Em pronunciamento após a partida contra o Avaí, Lisca deixou claro sua indignação em relação ao assunto. Não vou gritar hoje, não vou fazer escândalo, porque depois falam do Lisca. Mas o gol do Getúlio estava impedido. Acabei de ver ali. Seu Anderson Daranco, meu amigo, meu conterrâneo, eu vi o pênalti que o senhor aplicou aos 51 minutos para a Chapecoense. Que vergonha, disse Lisca. O senhor tem que ter vergonha do que está fazendo da sua carreira. Que pena que você fez isso. Sempre tem essas reclamações. 6h36 em Manaus. Campeão da Copa do Brasil de 1999, o Juventude está de volta à elite do Campeonato Brasileiro após 13 anos. Nesta sexta-feira, a equipe de Caxias do Sul derrotou o Guarani por 1-0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 38ª e última rodada da Série B. O triunfo garantiu a ele a última vaga pendente à Série A de 2021. América Mineiro, Chapecoense e Cuiabá também conquistaram o acesso. Os rebaixados para a Série C foram Figueirense, Paraná Clube, Botafogo de São Paulo e o Oeste. O placar dos jogos de ontem: Campeonato Brasileiro, Série B, a última rodada. Guarani 0, Juventude 1, CRB 4, Cuiabá classificadíssimo 1, Sampaio Correia 1, Oeste 0, Paraná Clube 0, Cruzeiro também 0. O Cruzeiro permanece na Série B. América Mineiro 2, Avaí 1, Cruzeiro sobe para a Série, o América Mineiro sobe para a Série A. Chapecoense também na Série A 3, Confiança 1, Brasil de Pelotas 0, Vitória 1, Botafogo de São Paulo rebaixado 0, Operário do Paraná 1, Náutico 1, CSA 1, Figueirense 2, Ponte Preta 7. E a Ponte Preta levou muito a sério e se despediu do Campeonato Brasileiro da Série B com uma goleada em jogo que mais parecia amistoso. Na tarde desta sexta-feira, visitou o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, e goleou por 7-2 pela 38ª e última rodada da competição. É o maior placar da competição, superando os 5-0 que a Chapecoense marcou por coincidência na própria Ponte Preta pela 17ª rodada e os 5-0 do Juventude em cima do Paraná pela 22ª rodada. Os jogos deste sábado: Campeonato Carioca 2021, jogo das 15h30, Cabo Friense Nova Iguaçu, Friburguense e Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro também tem um Sampaio Correia, Americano do Rio e América do Rio. Campeonato Brasileiro Série D, hoje jogam às 16 horas pelo horário de Brasília, Floresta do Ceará e Mirassol. Campeonato Brasileiro Série C, às 17 horas, também hora de Brasília, Clube do Remo e Vila Nova. E agora o principal jogo do dia: Libertadores da América, decisão do Maracanã, no Maracanã. Às 17 horas, pelo horário de Brasília, jogam Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos definem neste sábado quem terá o direito de receber o maior prêmio da história da Copa Libertadores da América. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, vai pagar ao vencedor da grande final no Maracanã o valor de 15 milhões de dólares, o equivalente a 81,6 milhões de reais, montante que jamais um time brasileiro recebeu por ter sido campeão de qualquer torneio.
a quantia será quase uma salvação para uma temporada marcada por prejuízos financeiros, renegociação de dívidas e redução salarial provocada pela pandemia do coronavírus. E uma boa notícia para os jogadores do Santos. A diretoria do Santos anunciou que, em caso de vitória, vai dividir 15 milhões de reais entre os jogadores. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,69%, vendida a R$5,4705. Na semana, o dólar recuou 0,16%. Em janeiro, a moeda norte-americana acumulou o avanço de 5,46%. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda de 3,21% a 115.067 pontos nesta sexta-feira. Essa foi a maior queda diária desde o recuo de 4,25% em 28 de outubro do ano passado. Com o resultado, a Bovespa terminou janeiro com queda de 3,3%. Em um ano marcado pelos gastos do governo federal em ações contra a pandemia do novo coronavírus, as contas do setor público acumularam um déficit primário de 702,950 bilhões de reais em 2020, informou nesta sexta-feira o Banco Central. O resultado equivale a 9,49% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Este rombo fiscal é recorde para um ano único, considerando a série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001. Apenas em dezembro, o déficit primário foi de 51,837 bilhões de reais. E a dívida bruta do setor público brasileiro, uma das principais formas de comparação internacional, avançou 15 pontos percentuais em 2020 para 89,3% do Produto Interno Bruto PIB, ou 6,615 trilhões de reais, informou nesta sexta-feira o Banco Central. No fim de 2019, a dívida estava em 74,3% do PIB, valor revisado. 6h44 em Manaus. O índice de preços ao consumidor, o IPP, que mede a variação de preço de produtos na saída das fábricas, fechou 2020 com uma inflação de 19,40%. A alta de preços é a maior registrada desde o início da série histórica da pesquisa em 2014, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Câmara dos Deputados recebeu mais um projeto que visa prorrogar a duração do auxílio emergencial. O projeto de lei 5.514/20 institui até 30 de junho de 2021 o chamado auxílio emergencial consecutivo. A medida prevê até 6 parcelas mensais de R$600. Pelo projeto, os beneficiários deverão atender aos requisitos da legislação que criou o auxílio original para fazer parte do programa social. O texto estabelece também que o recebimento do auxílio será limitado a 2 cotas por família. A mulher chefe de família terá direito a receber parcelas mensais de R$1.200. O governo federal prorrogou para 26 de fevereiro o prazo para pagamento dos tributos do Simples Nacional referente a janeiro de 2021. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado que reúne em um único documento de arrecadação os principais tributos estaduais, municipais e previdenciários devidos por micro e pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Agora 6h46 em Manaus. A Controladoria Geral da União identificou fragilidade na segurança da lista de acessos ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, mantido pelo INSS. Segundo o relatório de auditoria, há perfis de estagiários menores de idade, aposentados, pessoas mortas e ex-funcionários terceirizados que ainda têm acesso válido à plataforma. A existência desses cadastros ativos, diz a CGU, representa risco ao acesso aos dados neste sistema. O CNIS é uma das principais bases de dados do governo federal e contém
35 bilhões de informações cadastrais e de trabalho dos brasileiros, incluindo vínculos empregatícios e remunerações. 6h47 em Manaus. A portaria com a diretriz do leilão da quinta geração de telefonia móvel 5G não prevê qualquer vedação à participação da chinesa Huawei na disputa. As normas incluem a criação de uma rede privada de comunicações para a administração pública federal. O texto elaborado pelo Ministério das Comunicações foi publicado nesta sexta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. 6h47 em Manaus. O governo publicou ontem resolução no Diário Oficial da União que prorroga a validade das carteiras do idoso já impressas até julho de 2021. A norma também altera os procedimentos para novas emissões. O documento serve para garantir acesso a vagas gratuitas ou desconto de no mínimo 50% em passagens interestaduais. Tem direito ao benefício todo cidadão com mais de 60 anos e renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. As autoridades russas multiplicaram nesta sexta-feira as advertências e procedimentos judiciais contra os apoiadores de Alexei Navalny, submetendo vários deles à prisão domiciliar 2 dias antes de um novo dia de manifestação para exigir a libertação do opositor. O irmão de Navalny, Oleg, foi colocado em prisão domiciliar, assim como o coordenador da equipe de oposição em Moscou, Oleg Stepanov, e também Anastasia Vasilieva, líder de um sindicato de médicos vinculado a ele. Essas decisões também os privam de acesso à internet às vésperas dos protestos de domingo. A indústria de petróleo dos Estados Unidos está tentando construir uma aliança com os produtores de milho e biocombustíveis do país para trabalhar contra o esforço do governo Biden por veículos elétricos, mas até o momento enfrenta uma recepção fria das partes, indicaram fontes familiarizadas com as discussões. 6h49 em Manaus. A França decidiu barrar viajantes de fora da União Europeia para tentar conter um aumento no número de casos de Covid-19 no país, anunciou ontem o primeiro-ministro francês Jean Castex. A medida passa a valer a partir deste domingo. As viagens entre os 27 países que fazem parte do bloco continuarão permitidas, mas a França passará a exigir a apresentação de um exame do tipo RT-PCR, ou do cotonete, com resultado negativo para poder cruzar a fronteira. Especialistas que acompanham a evolução do novo coronavírus afirmam que a variante chamada de P1, identificada em Manaus no começo do ano, tem potencial para infectar pessoas que já tiveram a Covid-19. Entretanto, a análise exige cautela e os pesquisadores aguardam estudos conclusivos. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, enviou nesta sexta-feira à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o pedido para registro definitivo da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Até então, a agência deu aval apenas ao uso emergencial do imunizante. O Ministério da Saúde assinará na próxima terça-feira o contrato para a compra de 54 milhões de doses adicionais da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, disse nesta sexta-feira o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. O Brasil registrou 1.099 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 222.775 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.068, a maior desde o dia 27 de julho, quando chegou a 1.069. A variação foi de mais 12% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 9.119.477 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 58.691 desses confirmados nos últimos dias. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 52.049 novos diagnósticos por dia. Isso representa
uma variação de menos 4% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de estabilidade nos diagnósticos. 10 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. São eles o Paraná, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Ceará. Agora 6h52 em Manaus. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, técnica de Jean Santos e Hernani Sampaio. A apresentação de Eduardo Silva.